eu sou a Sabrina e junto com a Camila, a Amy, a Fernanda e a Maria, vamos falar um pouco sobre o chá de ayahuasca, dando enfoque aos seus aspectos toxicológicos e analíticos. Para isso, escolhemos 2 artigos principais como base, além de outros artigos complementares. Para os aspectos toxicológicos, escolhemos como base o artigo Ayahuasca, uma abordagem toxicológica do uso ritualístico. E para os aspectos analíticos, escolhemos o artigo Determinação de alcaloides NN-dimetiltriptamina e beta-carbolina no plasma humano, após a administração oral de ayahuasca. Os artigos complementares estarão nas referências ao final do trabalho. O chá de ayahuasca é uma bebida alucinógena utilizada milenarmente por tribos indígenas da região da América do Sul, principalmente de regiões próximas à floresta amazônica. Para muitas dessas tribos, o chá é visto como um meio para perceber os espíritos que habitam nas plantas e animais e que auxilia na percepção da igualdade entre os seres. Além disso, indica a identidade social e a autonomia da tribo. No século passado, começaram a surgir muitas religiões não indígenas que adotaram a bebida em seus rituais cerimoniais. Essa utilização vem aumentando desde a liberação do uso da ayahuasca para fins religiosos no Brasil. Como exemplos dessas religiões, temos a religião de Santo Daime e a União do Vegetal. Para a primeira, o chá é considerado um instrumento de acesso ao mundo espiritual, e além de ser consumido durante rituais, também é utilizado em ocasiões específicas, como o parto e o batismo. Já para a União do Vegetal, o chá é visto como uma forma de atingir êxtase e lucidez espiritual. Além disso, o mestre é o único que pode preparar o chá, escolhendo a dosagem adequada para cada indivíduo, que também é escolhido por ele. Mesmo recebendo significados ligeiramente diferentes para cada religião, o chá de ayahuasca é preparado utilizando a combinação de plantas, o cipó Banisteropsis capi e as folhas do arbusto Psychotria viridis. Atualmente, o uso não ritualístico da infusão vem aumentando, e com ele o número de acidentes. Esses acidentes se dão pelas características toxicológicas da mistura, principalmente em casos de consumo irresponsável. Com isso, notou-se a importância de entender essas características e de definir métodos de análises clínicas. Os 2 ingredientes possuem em sua composição substâncias alcaloides, que, quando administradas, são capazes de potencializar os efeitos da serotonina. Para melhor compreensão dos efeitos da interação das substâncias, vamos primeiro entender um pouco mais sobre a serotonina. Ela é um neurotransmissor encontrado em diversas partes do organismo e, em sua maioria, está localizada nas células do trato gastrointestinal. Os neurônios serotoninérgicos cerebrais estão envolvidos em diversas funções, como humor, regulação da temperatura, percepção da dor e regulação da pressão arterial. Também podemos encontrar neurônios serotoninérgicos em vasos sanguíneos. A serotonina exerce muitas ações mediadas por receptores na membrana celular. Os receptores serotoninérgicos localizados em plaquetas, músculo liso, córtex cerebral e fundo do estômago levam ao aumento do IP3. Como consequência, ao final da cascata de reação, pode haver um aumento da secreção e da motilidade desses órgãos e tecidos. Agora que já entendemos um pouco melhor a ação endógena da serotonina, vamos falar sobre os elementos que compõem o chá. O cipó Banisteropsis capi possui em sua composição alcaloides beta-carbolinas, sendo as principais armina, armalina e tetrahidroarmina. Essas substâncias são inibidoras da MAO, a monoaminoxidase. A MAO é uma enzima responsável, dentre outras coisas, pela degradação de neurotransmissores como a serotonina e noradrenalina. Quando inibida, leva ao aumento dos níveis desses neurotransmissores. A inibição da atividade da MAO pelo chá parece ser realizada especialmente pela armina, que apesar de ter uma atividade inibitória ligeiramente menor que a da armalina, corresponde à beta-carbolina mais abundante na bebida. A tetrahidroarmina, dentre as 3, é a que possui menor atividade inibitória, porém é a segunda mais abundante. Por isso, a interação armina-tetrahidroarmina já seria suficiente para causar inibição significativa da atividade da MAO causada pela infusão. Na composição da Psychotria viridis, existe um alcaloide indólico, o DMT, que é uma substância molecular semelhante à serotonina. Por conta dessa característica, é um importante agonista de receptores serotoninérgicos. Além disso, é um potente alucinógeno quando administrado por via parenteral, porém por via oral é inativado através da deseliminação sofrida pela ação da MAO intestinal e hepática.
Apesar das duas plantas possuírem propriedades alucinógenas e toxicológicas individuais, o que dá ao chá suas propriedades psicodélicas é a interação entre os compostos de cada planta. Levando em conta que o DMT é inativado pela MAO e as beta-carbonilas são inibidoras da mesma, quando administradas em conjunto, as beta-carbonilas impedem a desaminação do DMT, facilitando seu efeito no sistema nervoso. As alterações dos padrões normais da percepção sobre aquilo que comumente é compreendido como sendo realidade são consequência de uma cascata de efeitos neuroquímicos decorrentes da interação sinérgica do DMT e das beta-carbolinas presentes na infusão. O DMT, quando não inativado, compete com a serotonina e se liga a receptores serotoninérgicos no sistema nervoso central, levando a um efeito alucinógeno, e as beta-carbolinas por si só já possuem efeito alucinógeno, uma vez que provocam aumento nos níveis de serotonina. Os efeitos neuroquímicos e psíquicos relatados pela ingestão da ayahuasca são tonturas, distúrbios visuais, em alguns casos perda de memória e desorientação. Também foram descritas alterações na percepção da passagem do tempo, perda de contato com a realidade, alterações na expressão emocional, mudanças na percepção corporal, alucinações, sinestesias, insights, medo, insônia e sensação de morte iminente. As reações físicas observadas incluem hipertensão, palpitação, taquicardia, tremores, midríase e entre outros. Sintomas como náuseas, vômitos e diarreia são comuns e podem estar associados à ação no receptor serotoninérgico localizados no trato gastrointestinal. A síndrome serotoninérgica é uma complicação grave do uso do chá de ayahuasca e está associada à ação de certas beta-carbolinas. Ela ocorre devido ao excesso de serotonina no organismo, que pode causar tremores, instabilidade autonômica, espasmos musculares e até a morte. Em relação aos aspectos analíticos, trouxemos duas técnicas mais utilizadas para a detecção dos compostos no organismo. Usando o plasma como material de análise, a dosagem de DMT é feita por meio de cromatografia em fase gasosa com detector de nitrogênio e fósforo. Já as beta-carbolinas são detectadas por meio de cromatografia líquida de alta eficiência com detector de fluorescência. Em geral, a cromatografia é uma técnica que se baseia na separação de misturas por meio de duas fases, estacionária e móvel. Na cromatografia a gás, a técnica consiste na introdução da amostra líquida em um sistema de injeção onde será vaporizada. Em seguida, é injetado um gás inerte, que no caso da NPD é o hidrogênio, que será utilizado como fase móvel, arrastando a amostra pela coluna cromatográfica. Dentro da coluna está a fase estacionária, que é responsável pela separação dos compostos, interagindo com eles e gerando um tempo de retenção específico para cada. Por fim, um detector é responsável pela identificação dos sinais eletrônicos produzidos pelo sistema, e um software específico é utilizado para transformar estes sinais em picos cromatográficos. A cromatografia gasosa com uso de detector de nitrogênio e fósforo é utilizada para analisar compostos que contenham nitrogênio ou fósforo. Uma das diferenças entre a cromatografia com NPD e a cromatografia gasosa simples é a utilização de uma esfera alcalina de rubídio ou cloreto de césio que é aquecida por uma bobina, sobre a qual o gás formado se mistura com hidrogênio, uma vez que passam pelo mesmo lugar. Quando quente, a esfera emite elétrons que serão captados pelo anodo, gerando uma corrente de fundo. Quando o componente apresenta nitrogênio ou fósforo, essa substância é parcialmente queimada e é absorvida na superfície da esfera, assim levando ao aumento de emissão de elétrons, gerando uma nova corrente que será mensurada por um software específico. Se a perturbação do gráfico da amostra for igual à perturbação de um padrão contendo DMT, podemos confirmar a presença desse composto no plasma do paciente. Para a determinação de beta-carbolinas, o método mais comum é a cromatografia líquida de alta eficiência. Nessa técnica, geralmente é utilizada uma coluna cromatográfica de metal, onde é encontrada a fase estacionária. Nela são injetadas a amostra e, por meio de uma bomba, a fase móvel. Com a pressão exercida pela bomba, a fase móvel vai percorrer a coluna cromatográfica, arrastando a amostra pela fase estacionária. Quando utilizado o detector por fluorescência, a luz gerada pelo mesmo incide sobre o composto, excitando-o. Ao retornar ao seu estado fundamental, o composto emite um feixe de luz que é dirigido a um filtro.
Esse filtro seleciona o comprimento de onda emitido, que caracteriza cada composto. Se o comprimento de onda da amostra do paciente for a mesma dos padrões de cada beta-carbolina, podemos afirmar que existe a presença de tal substância. Como pudemos ver, o chá de ayahuasca contém propriedades toxicológicas relevantes e que devem ser consideradas antes de serem administradas inconsequentemente. Esperamos que tenham gostado.